Bom dia, pessoal. Hoje, dia 25/5 de 2020, né? Para quem está em São Paulo, temos um feriado aí de 9 de julho, né? Então, um bom feriado aí para todos. Bom, vamos lá. Tenho boas e más notícias, né? Então, vou dar primeiro as más notícias sobre o mercado. No final aí, eu dou as boas notícias para vocês. Bom, a gente está entrando num mercado aí um pouquinho mais conturbado, um pouquinho mais difícil, né? Então se preparem aí porque, como diria um colega, né? Segura na cadeirinha, o negócio vai pegar. Bom, pessoal, olhando o Brasil, a gente começa a entrar aí num atrito entre executivo e judiciário. Talvez isso possa repercutir um pouquinho no dólar, né? E a gente está falando de investimento, a gente está falando de insegurança jurídica, né? Então políticas públicas que podem mudar daqui para frente. Então essa briga entre poderes não é legal e isso pode acarretar bastante dentro do nosso mercado, né? Então já olhando algumas notícias também internacionais, já saindo o PIB do Q1 na Alemanha, então taxa de desemprego na Suécia, logo logo a gente também tem o PIB na Itália, dia 28 a gente tem o livro bege nos Estados Unidos, então começa os números aparecerem aí para o mundo, né, das economias, né, principalmente as mais poderosas, e os números não são bons, né? Então a gente já sabia disso, seria ingenuidade não olhar para esse cenário que já estava por vir. Então, com isso, o mercado tende a reagir, né, aos números reais. O Brasil, infelizmente, está ainda totalmente parado. Não temos os números reais, então está tudo na suposição. Mas, como aqui também é tudo muito burocrático, é possível aí que os números que saiam, principalmente relativo a desemprego, estejam é, totalmente diferente da realidade, tá? Então, vamos aguardar isso com bastante atenção, porque o Brasil pode revelar ah, alguns números quando a gente começar a sair desse processo de isolamento, que devem sim mexer bastante, né? Com o nosso cenário interno também colaborando aí para uma volatilidade também aumentada ali no mês de junho, julho, tá? Bom, com esse cenário a gente começa a ver o dólar um pouquinho mais difícil, também lembrando que a gente está numa semana de rolagem, então nesse cenário o jogo também fica um pouquinho mais complicado, tá? Principalmente depois do dólar fazer uma máxima perto dos R$ 6, não chegou efetivamente nos R$ 6, mas passou ali raspando, né? Quem sabe ainda não tem espaço para lá, mas veremos. Eu vou tornar bem simples a análise macro, a micro também eu vou falar pouco, tá? Até porque as duas se alinham e eu acho que o mercado macro ele começa a se tornar condicional referente a algumas notícias que vão sair, principalmente essas internacionais. Lembrando que também
tem um ponto bem negativo, né? Principalmente se tratando de dólar, que é a guerra comercial que vai acontecer entre China e Estados Unidos. Claro que desde o ano passado já vem, né, enrolando essa novela, mas esse ano agora com essa pandemia, com o jogo de culpa e com a agressividade maior do Trump, já que as coisas começaram a ficar bem ruins para ele, né, um presidente que estava quase reeleito, né, por causa de toda essa bagunça. ah, Parece que ele está em apuros agora e ele pode não ser reeleito. Então isso vai deixar o Trump um pouquinho mais agressivo, tá legal? Porque ele vai ter que achar um culpado, ele vai ter que dar as desculpas, ele vai ter que convencer o povo americano, né, de que a China tem essa parcela de culpa diante desse grande crash aí que está sofrendo a economia americana e mundial. Então vamos lá. Bom, claro que o mercado tem uma probabilidade aí bastante baixista, né? Diante de todos os eventos que aconteceram, o mercado de dólar está vendido, né? Mas como eu disse para vocês, não necessariamente quando o mercado está vendido ele vende, né? Ou ele cai. Então aqui a gente tem uma janela de trabalho que vai começar aqui no 507, né? Então o mercado perdendo o 507, ele abre uma tendência de baixa, tá? Ele desmonta essa tendência de queda acima do 525. Então 525 passou para 525, ele desmonta essa janela, ok? E aqui a gente tem uma expectativa de que perdendo o 507 ele possa atingir até o 414. Claro, para chegar lá temos algumas barreiras aqui no meio. E a gente está falando justamente aqui desse 493 que é a primeira barreira, tá? Então atenção aqui e principalmente aqui na região do 455, tá? Então, digamos que se essa janela aqui fosse uma operação de venda, uma parcial grande teria que ficar aqui em 454. Então, vender abaixo aqui do 454 é um pouquinho complicado, então é melhor você esperar um pullback abaixo dessa região. Claro que num cenário de venda aqui no 507 você teria um alvo grande, né? Então daria para se virar e fazer uma boa defesa, tá? Aqui lembrando que essa janela, a razão dela é 5,64, né? Temos aí uma janela de 93 pontos, né? 16 para cima ela desmonta essa janela de operação. Então isso pode ser atingido ainda essa semana. A probabilidade disso é alta, basta um gap simples, né? Justamente para perder esse 507 e o mercado abre uma tendência de baixa com essa janela até a região do 414, ok? Ainda na janela macro, a gente tem essa janela que é uma tendência de alta. Ele começa no 643, região do 643. Ele tem uma expectativa de ir até os 721, 728. Mais provável 721 mesmo. O desmonte dessa janela seria no 618, né? Então, perdendo no 618,
o mercado tende a voltar para uma outra janela que a gente vai falar depois. Só que para isso, tá? Para isso existem algumas peculiaridades no mercado. Então a tendência está baixista, o poder está na mão dos vendidos, né? Para que isso ocorra, então a gente teria que participar de um grande gap. Então, mercado acima de 584, não sei como, mas o mercado teria que passar acima do 584 num gap. Esse seria o cenário mais confortável para essa segunda-feira, ok? Claro que durante a semana, se o mercado passar esse 584, sim, ele faz o mesmo movimento, né? Então ele abre o mesmo movimento para atingir essa janela dos 643. Tá? Essa janela dos 643, ele tem um desmonte aqui que seria de 25 pontos, então passando para baixo do 616, 618, ele desmonta essa janela, ok? E para cima dos 643 ele abre essa janela. Então passou para cima dos 643, o mercado tem uma tendência forte até 721, 728. Mercado recuou, voltou, perdeu 618, ele desmonta essa janela, essa tendência aqui de alta, ok? Então, é uma janela de 85 pontos, ela tem uma razão de 3.5, 3.3, tá? Então, é uma razão que não é excelente, mas é muito boa. E aí a gente entra no mercado um pouquinho mais fino aí, que seria para o day trade. Lembrando que essas duas janelas, elas são válidas para o day trade, já que elas estão próximas, principalmente a baixista, ok? E aí a gente tem que falar um pouquinho da janela que, dentro de uma ótica de normalidade, seria a mais plausível. Então a gente está falando dessa janela, ela tem uma razão de 3.4, ela tem ela tem uma expectativa, né, de 60 pontos, essa janela aqui tem 60 pontos, e ela tem um desmonte de 17 pontos, ok? Isso fazendo uma razão de 3.43 aqui para ser exato. O ponto de desmonte é o mesmo que abre essa nova janela. Então aqui é um swap de janela, ok? Que é o 507, 508. A abertura dessa janela é acima de 525. Então qualquer número aqui acima de 525, ele tem essa janela aberta, ok? É uma janela mais provável porque está próximo do preço de fechamento. Então, digamos aí que é o cenário mais provável, ok? Isso se tratando de normalidade. E aí a gente volta novamente aqui a esse ponto, né, que é o 584, que aqui é o primeiro sinal de um mercado em estresse, né, com um pouquinho mais de agressão do lado comprador. Então, 584, ele vai ter essa janela de trabalho, que é a missão dele, né, fazer o 584 até o 643. Aqui é um cenário bem perigoso, tá? Aqui é um cenário bem perigoso, onde alguns players vão disputar as posições, tá? Então essa para ver quem vai vencer essa janela da última semana, ok? Então aqui tem gente muito poderosa posicionada nessa região. Não é legal ficar brincando aqui desse lado, já que deve aparecer bastante liquidez e troca de lote e talvez com range curto, tá? Então isso torna
as operações menores e um risco um pouquinho maior que os outros, sendo que não tem não, não, não tenho muita expectativa aqui de ter uma tendência mais forte, né? O que a gente pode ter aqui é uma disputa. Para quem opera muito curto, claro que aqui pode ser um bom lugar, tá? Para gente que olha janelas um pouco maiores, isso daí não é muito bom. Dito isso, então aí eu tenho algumas notícias boas para vocês, que em junho, né? Então, terminando o mês de maio, em junho a gente vai fazer a nossa pesquisa que a gente tanto prometeu, né? Então, para todos aqueles que já se inscreveram, fiquem aí atentos, porque vocês vão ser notificados sobre isso nos seus e-mails. Para quem não se inscreveu, entra aí no nosso perfil do Instagram, né? Tem um link na nossa bio, né? No Linktree. Tem um formulário de pesquisa, se inscreve lá que a gente vai também contactar vocês por e-mail. Tá? A partir de então, as análises semanais elas devem cessar e vou fazer uma live falando disso para vocês, falar como que vai ser essa pesquisa, como que a gente vai, vai começar, como que a gente vai terminar, e o bônus que a gente tem para pôr no final, quem aguentar até o final aí e colaborar conosco, provavelmente a gente deve fazer um documento legal, algumas análises diárias, fazer pelo menos uma semana aí de análise, de uma sala de áudio que tire dúvida acompanhando o mercado, falando um pouquinho aí de mercado para vocês no dia a dia, tá? Como recompensa, como troca de dados que a gente pretende colher de vocês, né? E claro, para quem já conhece aí o nosso trabalho, o nosso projeto, também terão aí um mês de pesquisa, recebendo um, um relatório, um relatório e um material que o pessoal aqui do projeto recebeu. Então vocês vão passar pelo mesmo processo, vão ter a experiência de experimentar o que foi que eles, qual o processo que eles experimentaram e hoje se tornaram bons operadores, tá? Provavelmente a gente vai fazer algumas salas de áudio com eles, para eles passarem um pouquinho aí de, de, de experiência para vocês também, né? Conversar com eles. Então essa vai ser uma troca de ideia que a gente deve fazer em breve, tá legal? E bom, espero que todos aí compartilhem esse vídeo, chamem os amigos para participar da nossa pesquisa, tá? E no final a gente provavelmente deve fazer uma semana de bônus para quem conseguir nos acompanhar e nos fornecer os dados que a gente quer, tá bom? Então eu deixo aqui um grande abraço, um meu grande obrigado para todos e que essa semana seja uma semana azul para todos e também possamos sair dessa grande situação de isolamento que o Brasil se encontra, né? E que vem aí um novo mundo para todos nós. Tá? Muito obrigado e até mais.